Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Vocês estão aprendendo? Claro que sim. Afinal, as aulas estão sendo exibidas aqui na TV Educação e disponíveis também na plataforma Gonçalves Dias. Eu sou a professora Cacau Sotero, essa é a minha amiga Deusileia, e juntas vamos trabalhar o quê? Literatura. Vamos falar dos gêneros dos discursos, tá bom? Gêneros literários, então a gente vai falar de literatura, né? Voltei e fui para frente aqui com os slides, mas faz parte, né? Faz parte do show. Vamos falar de literatura, como eu já disse, os gêneros literários e alguns desses gêneros para nós sabermos diferenciá-los em situações de comunicação. Claro, nós sempre trabalhamos com gêneros no nosso processo aí de fala, de escuta, emissor, receptor. Dependendo do contexto, a gente vai lançando mão de um gênero, tá bom? Então vamos começar por literatura. Essa disciplina tão maravilhosa, tão importante e enriquecedora, tá? O que é literatura? É a palavra que tem origem no termo latim litera, tá certo? Então, literatura vem do latim. Significa o quê? Letra. Então, a literatura trabalha com a letra. As letras juntinhas vão formar as palavras, claro, vão formar os pequenos textos, né, as frases, as orações, enfim. O processo de comunicação se dá a partir da letra. Só que a literatura vai remeter-se para um conjunto de habilidades de ler, escrever de forma correta. Quando você fala em literatura, você lembra de quê? Das escolas literárias, dos poemas, né? Dos autores românticos, parnasianos, enfim. Você lembra disso, mas essencialmente, né? Falando assim do que significa a palavra, você já sabe. Conjunto de habilidade que nós desenvolvemos em leitura, escrita, claro, de forma correta. Existe uma forma correta, existe uma mágica para se escrever? Nós temos a gramática normativa, que o nome está dizendo, né? Tem normas que nos direciona pelo caminho da boa coesão, da coerência, onde nós vamos nos comunicando com as pessoas e isso se desenvolve naturalmente, né? Precisamos da gramática para que esse processo de comunicação se dê de uma forma bem interessante, onde haja entendimento e podemos usar as palavras de forma correta, né? Colocar uma palavra certa aqui, escrever de forma correta ali. Aqui e ali as pessoas dão deslizes, é natural. Uma dica: como a literatura é um conjunto de habilidades de leitura, então quanto mais você puder ler, mais você vai ter habilidade para escrever. Quem ler muito vai com certeza escrever bem. Tá bom? Por isso eu trouxe aqui uma imagem interessante, um livro aberto e as letrinhas aí pulando. Literatura também pode ser um conjunto de textos escritos, sejam eles de um país, de uma personalidade, de uma época, enfim. Então, nós aqui no Brasil, nós temos o nosso acervo literário, nós passeamos pelas correntes literárias, começando, né, em literatura portuguesa lá na Idade Média no trovadorismo. Nós temos as cantigas, que muito fizeram pessoas ficarem admiradas com as composições, né, dos autores da época, que eram homens, lembram? Mesmo quando o eu lírico era feminino, mas os compositores eram homens. As cantigas eram as trovas acompanhadas de instrumentos musicais, lembram? O gênero lírico, que a gente fala já já, era bem importante aí na composição desses poemas cantados às cantigas. Então, a literatura é tudo isso. Aqui no Brasil, a gente estuda a partir
do nosso descobrimento, né, 1500, nós temos a literatura de informação no quinhentismo, depois nós estudamos o barroco, o arcadismo, o romantismo e realismo, naturalismo, você que está no segundo ano. Quando passa para o terceiro ano, aí você começa com o modernismo, né? A Semana de Arte Moderna, que vai completar 100 anos este ano, né? Então a gente tem muita coisa rica dentro desse nomezinho aqui que a gente está vendo, literatura para estudar, tá bom? Então, assim, literatura nada mais é para nós do que a arte da palavra. E isso envolve o quê? Interação social. Se você fala, você interage, você conversa, você discute, você discorda, você concorda, você argumenta. Instrumento de comunicação, né? Tudo isso é importante quando nós estamos aí falando, ouvindo, comentando. Lá na rede social, você faz muito isso, uma personalidade, ou às vezes uma pessoa anônima, né? Faz um comentário e dependendo desse comentário, isso daí causa um burburinho muito grande, as pessoas ficam indignadas quando o comentário é maldoso, comentários racistas, comentários homofóbicos, enfim, uma série de situações que faz com que nós usemos a nossa interação, o nosso instrumento de comunicação. O que a gente aprende muito isso em sociologia com o professor Rafael, que estava aqui me assistindo, mas já está indo embora. Tchau, Rafael. Transmissão de conhecimentos, o que nós fazemos aqui na plataforma Gonçalves Dias, na TV Educação. Vamos trabalhando os conhecimentos que nós temos para que vocês, chuchus, aprendam mais, interajam mais. Olha, eu já ia falar mas é a diversidade, tá? Mais, né? Aprendam mais. E cultura de uma comunidade. Então, a literatura trabalha tudo isso. Nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a literatura de uma comunidade, né? Como eu falei do trovadorismo, é lá da Idade Média, é do povo português, né? Nos nossos colonizadores. Então, a literatura está vinculada a todos nós, aos grupos sociais, né? Sociedade de modo geral, em que se origina, assim como todo tipo de arte. Então, toda a arte, seja a arte na escultura, na pintura, nas letras, tem um povo por trás, tem um grupo social, pois o artista não vai conseguir ser indiferente à realidade. Então, acontecimentos, né, fatos históricos, todas essas situações que acontecem vão interferir direta ou indiretamente nas produções artísticas. Eu diria, claro, que diretamente, tá bom? Aqui eu tenho assim, eu coloquei, ó, a obra literária é o resultado das relações dinâmicas entre escritor, público e sociedade. É o resultado do que eu falei há pouco. Nós saímos para trabalhar, por exemplo. Saio para trabalhar pela manhã, vou enfrentar um trânsito, situações inusitadas, né? Vou olhar pessoas diferentes, enfim. Quando eu chego ao meu ambiente de trabalho, eu vou interagir com pessoas que moram em bairros diferentes do meu, que vivem situações parecidas, diferentes, né, ou muito semelhantes, enfim. Quando isso acontece, eu tenho relações dinâmicas com as pessoas, tá? Então, através das obras, o artista transmite seus sentimentos e ideais do mundo. Então, quando eu sou uma artista, eu escrevo, eu publico, então, eu tenho inspiração de pessoas que me rodeiam para escrever um poema, uma crônica. Então, isso vai fazer com que eu leve o meu leitor a uma reflexão e até mesmo a mudança de posição perante a realidade, de acordo com aquilo que eu escrevo. Então, o autor, o escritor, ele tem essa habilidade, esse mecanismo que ele usa na hora da sua produção textual, tá certo? Quando eu falo de produção textual, claro, nós não nos referimos apenas à redação do vestibular, nós nos referimos a todo tipo de produção. E no caso aqui, nós estamos tratando de produção artística, certo? A literatura também, olha só, isso é importante, pode assumir formas de crítica à realidade, tá certo? Circundante e de denúncia social. Vocês já ouviram
um poema chamado Cidadão. O cara diz assim, ó, tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar, né? Ele diz assim, lá eu quase me arrebento, pus a massa, pus cimento, tal, ajudei a levantar. No caso, esse pedacinho já é da igreja, né? Enfim, o Cidadão é um poema que vai contando a história de uma pessoa que veio do norte, né, para o sul, né, que foi do norte para o sul, ele se veio, mas eu estou aqui na parte de cima do Brasil, enfim. Ele foi do norte para o sul tentar a vida, né? E aí ele começa a conversar. Tá vendo aquela igreja onde o padre diz amém, né? Pus o sino e o badalo, lá eu trabalhei também. Lá valeu a pena, tem quermesse, tem novena e o padre me deixa entrar. Foi ali que Cristo disse, rapaz, deixe de tolice. Fui eu que criei a terra, enchi o rio, fiz a serra e não deixei nada faltar. Mas o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Então, nesse poema que eu acabei de recitar um pedacinho, eu tenho aqui uma denúncia social. Porque o cara, ele construiu a escola, mas a escola é uma escola de poder aquisitivo alto, mas a filha dele não pode estudar. Né? Ele construiu edifícios onde ele não pode entrar. Então, é uma denúncia social. As pessoas que trabalham, né, com uma mão de obra, na mão de obra pesada, muitas vezes não desfrutam daquilo que constroem, como shopping centers, parques, enfim. Aquelas pessoas que trabalham ali, que ajudam a construir, muitas vezes não têm condição financeira de participar daquele ambiente. Então, é uma crítica social, claro, né? Isso é a visão do autor. Transformando a literatura em algo que se engaje, né, nesse contexto social, servindo de uma causa político-ideológica. E se nós formos falar, por exemplo, tem a canção do Renato Russo, Que País é Este? Você lembra? Que ele diz assim, ó, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, né? Ninguém entende essa Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? Então, fala de corrupção, fala de política. Então, a gente chega aqui uma causa político-ideológica, aquilo que você quer, que você sonha, que você idealiza, que você acha que é certo, aquilo que deveria estar entre nós, na nossa sociedade, se apresenta de forma controversa. Então, a arte literária, as músicas, os poemas, as prosas também, né, os romances, servem como denúncia social, fazendo aí esse engajamento dentro do nosso meio, nos levando a refletir sobre determinadas situações que nós presenciamos e muitas vezes também nos calamos. Bom, qual a diferença entre um texto literário e um texto não literário? Você lembra? Então, a literatura, quanto à forma, ela pode ser em prosa ou em verso, né? Quanto ao conteúdo e estrutura, podemos inicialmente enquadrar as obras literárias em três gêneros. Então, quando eu falo de literário, texto não literário, então vamos lá. O que é um texto não literário? Vou começar por ele. É aquele texto objetivo, aquele texto que traz uma informação, que traz um conteúdo prático a ser apresentado a um grupo. Por exemplo, telejornais. Os apresentadores trazem notícias, fatos, né, acontecimentos, trazem, como é que eu vou dizer? A previsão de chuva. Aquilo ali tudo é texto objetivo. Então, são textos não literários, tá bom? Aquele texto que você vê no conteúdo, no seu livro de história, no seu livro de biologia, no seu livro de arte literária também, quando a gente explica, ó, literatura vem do latim, significa litera, tal, é letra. Aquilo ali é um texto objetivo, é um texto não literário, tá bom? Bom, quando eu falo de texto, nesse processo aqui de literatura, a gente entrando aqui para a questão da arte, esse texto pode se manifestar em prosa. O que é um texto em prosa, Cacau? É aquele texto que começa longe da margem, né? Aquilo que nós aprendemos lá no ensino fundamental, os dois dedinhos longe da margem, aí você desenvolve o seu texto. Quando chega lá na margem da sua direita, né? Longe da margem esquerda, ele começa. Quando chega lá na margem da sua direita, ele volta
ele vai ficar bem pertinho da margem, né? Aí dá aquele espaço ali que a gente chama de parágrafo, não é assim? Então, o texto escrito em parágrafo é o texto em prosa. E o texto inverso é aquele texto da estrutura dos poemas, onde cada linha a gente chama de verso, tá bom? Então, quanto ao conteúdo e estrutura, nós podemos inicialmente enquadrar três gêneros para as obras. Nós temos o gênero lírico, onde o eu passa uma emoção. Quando eu estou aqui, eu sinto esse momento lindo. Quem? Eu. Roberto Carlos cantou isso, né? Uma música que todo mundo conhece. Agora assim, ó, o dramático, quando os atores, num espaço especial, vão apresentar por meio de palavras, gestos, um acontecimento, as peças teatrais, né? Ser ou não ser, eis a questão. E o gênero épico é quando temos um narrador, que esse gênero inclui todas as manifestações narrativas, tá? Desde o poema épico até o romance, a novela e o conto. Cacau, o que é o poema épico? Vou dar um exemplo. Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. É um poema, ele é escrito em verso, mas ele é narrativo, onde conta o feito maravilhoso de Vasco da Gama, né, na sua viagem assim extraordinária. Agora sim, ó, o gênero lírico, como eu falei, por que, que ele tem esse nome? Já sabe, é emoção do eu lírico, tá? Então, ele vem desse nome lírico da lira, que é um instrumento musical que acompanhava os cânticos gregos, a harpa, tá? Aquela harpa que o anjinho segura. Por muito tempo, até o final da Idade Média, as poesias eram feitas de cantos, né? Cantadas, como eu falei, né? Eram as trovas, cantiga de amigo, cantiga de amor, enfim. Aí eu tenho, para esse gênero, os nomes ode e hino, que vem da Grécia, que significam canto. A ode é a poesia entusiástica de exaltação e o hino é a poesia destinada a glorificar a pátria ou dar louvores a divindades. Nós ouvimos muito o nome hinos dentro de igrejas protestantes, dentro da igreja católica. Hinos de louvor ao Senhor. Então, minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Então, eu tenho aqui um hino, tá? Que é diferente da ode, que é uma poesia entusiástica. Aí eu tenho a elegia, que é a poesia lírica de tom triste, que nós não vamos nos ater, mas a gente tem aqui o Cântico do Calvário, de Fagundes Varela, tá? É a mais famosa elegia da literatura brasileira, que é inspirada na morte prematura do seu filho. Aí eu tenho o Idílio e a Équagla, que são poesias pastoris, bucólicas, tá? Levados ali para o campo. Elas se diferem por apresentar diálogo. No caso, a Équagla tem diálogo e o Idílio não. Aí eu tenho o gênero dramático, que significa ação, drama, tá? Nós temos aí os textos em poesia ou prosa, tá certo? Feitos para serem representados e são compreendidos em algumas modalidades, tá? O narrativo, que aí engloba tudo que é contado, tá bom? Nós temos o gênero épico, que eu falei há pouco. O gênero épico é aquele que exalta a história de um povo, mas é uma narrativa. Então, tudo que é gênero, tudo que é contado entra nesse gênero. Nós temos o romance, que no caso é uma narração de um fato imaginário, mas verossímil, ou seja, próximo da verdade, tá? Qualquer coisa do cotidiano pode ser apresentado aí. Então, romance de cavalaria, que nós vimos lá na Idade Média, romance de costumes, romance policial, romance psicológico, romance histórico, nós falaremos disso lá na frente, o que é psicológico, o que é histórico, tá bom? Nós temos a tragédia, né? Eu assisti nesse final de semana a tragédia de Macbeth, de William Shakespeare. Então, trata de um fato trágico, apto a suscitar compaixão e terror, tá bom? Comédia, nós conhecemos e gostamos muito, são representações inspiradas na vida, no sentimento, trazendo riso fácil, muito humor, muito legal. Aí eu tenho a tragicomédia, o próprio nome está dizendo, pega uma tragédia e uma comédia, mistura, e aí significa o real e o imaginário ali trabalhando juntos. E a farsa, que é uma pequena peça teatral, tá bom? Aí eu tenho a novela, que todo mundo conhece, novela aí nós assistimos, inclusive, na TV. O conto, claro que a novela da antiguidade é bem diferente, né? Um pequeno quadro da vida aí, dividido em capítulos. Aí eu tenho o conto e
a fábula, que é aquela história também que nós vamos falar mais lá na frente, fundo didático, com a intenção de ensinar alguma coisa. Eu tenho a crônica, que são aquelas histórias que são baseadas na vida real, no cotidiano, né? Desde a consolidação da imprensa, a crônica se caracterizou também por uma seção de jornal. Crônicas aparecem também em jornal. E tudo isso aí para nós sabermos que se trata de gêneros literários, aqueles que são escritos com muita idealização, com muitas figuras de linguagem, com inspiração poética para trazer para nós, de repente, uma lição, nos fazer sonhar e, claro, nos fazer viajar pela literatura. Compliquei?